A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quero dizer que bom é estar na presença de Deus, bom é estar junto com os irmãos para aprender um pouco a mais da palavra do Senhor. Nunca é demais, sempre há lugar para que a gente venha encaixar mais uma palavra. E Jesus é bem claro quando ele se expressa como uma fonte inesgotável. Quanto mais você fala, mas tem que falar. Foi lida a leitura hoje à noite, onde o seu servo fala que Deus deu a autoridade, Deus deu a oportunidade para que ele falasse a palavra ou a mensagem da salvação. Já foi cantado por irmão Carliano que um homem se purificou, um homem se limpou. Então, isso é muito importante. Como posso hoje me purificar? Como posso hoje me limpar? Eu vejo pessoas na TV, em algumas reportagens, em algumas denominações, fazendo fosse uma réplica de como foi que Naamã se purificou ali em uma piscina, porque hoje é o culto de Naamã e você vai vir para esse culto, você vai ser purificado. E você vai levantar das águas como Naamã se levantou e se curou das lepras. Não é? Mas eu tenho algo para dizer nessa noite, assim como a maioria já sabe. Quem nos purifica não é apenas a água, mas quem nos purifica é a palavra de Deus. É quem nos limpa. Pois Jesus ele confirmou bem claro quando ele disse que todos vós já estão limpos pela palavra que ouviste. Então é bom aprender de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer a Deus pela vida de quem está me vendo, de quem está assistindo nesse momento, através de um vídeo, enfim, você esteja aí sentado ou deitado, ou como quer que você esteja. Você que dedicou o seu tempo agora para nos assistir, para nos dar atenção. Quero dizer que Deus ele ama muito você. Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida também. No livro de João, o capítulo 1, ele vai falar sobre o verbo. No livro de João, que após Lucas, o tema acima ele diz: e o verbo se fez carne. Eu quero que você entenda com muita atenção, preste bem atenção sobre esse tornar-se carne. O versículo 1 até o versículo 14 a gente vai ler, que diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse dessa luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era o enviado, não era João a luz, mas João veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Feche seus olhos por algum instante. Pai, em nome de Jesus, graças te damos pela tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a direção a cada vez mais através do teu amor, das tuas misericórdias, dessa tua palavra. Nos dê conhecimento, Senhor, e sabedoria, e as tuas misericórdias venham estar sempre derramadas sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Se a gente observar, a gente fala-se muito de verbo, e num princípio, realmente, se a gente olhar para o livro de Gênesis, a gente vê que Deus, todo o universo, todo o ser no universo, ele foi criado por palavras. Por exemplo, haja luz, foi uma palavra. Que haja firmamentos nos céus, haja separação das águas, foram palavras. E todas essas palavras se relatam aqui como um verbo, um princípio, foram palavras. Não havia nada, a Bíblia diz que não havia nada no princípio, só apenas palavra. Eu quero trazer um pouco nessa noite acerca desse aqui, Jesus, o Verbo. Qual era e qual é a intenção de Jesus para a nossa vida? Jesus, ele recebeu uma missão. Em primeiro lugar, Deus, ele revela-se o seu amor através de Jesus Cristo. Ele fala e cumpre. Há um falar, há um verbo e há um determinado, há algo que ele complementa o seu verbo. Quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não fica só na tal maneira, mas ele deu o seu Filho para provar que realmente nos amou. Pois ele poderia usar a palavra dizendo, eu amo o mundo de uma tal maneira, e pronto. Mas no final da história ele diz, e Deus, ele deu o seu Filho para ser crucificado pela nossa vida, em prova do seu amor, para que não andemos mais nas trevas, para que nós não se percamos, para que nós não possamos ser mais condenados. Então, o que eu acho e vejo na missão de Jesus Cristo, ele dedicou todo o seu santo tempo para ensinar a sua palavra, para ensinar a palavra de Deus. Todo o tempo. Nós vamos ver aqui no versículo 4 do capítulo 1, ele diz, e nele estava a vida, e a vida era luz. A luz de quem? A luz dos homens. Jesus, a nossa luz. A sua palavra é vida para nós. É luz. Versículo 5, ele diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Lembro que Jesus, ele revela no capítulo 6 de João, no versículo 65, que ele diz que o corpo para nada aproveita, mas o Espírito é o que vivifica. E ele completa dizendo que as palavras que eu estou falando é Espírito e vida. A palavra que eu estou ensinando é Espírito e vida. Nós vamos ver aqui mais na frente, e no capítulo 12, versículo 15, ele vai dizer que ele é a luz do mundo. E todo aquele que crer nele não anda mais nas trevas. Amados, as trevas é como se a gente tivesse agora sem essa luz. Aqui apagar e de repente essas trevas tomar conta desse ambiente. E de repente você não sabe aonde você está pisando. Você não sabe onde você está andando. Você muito menos sabe o que você está fazendo no escuro. É como se você tivesse perdido a sua visão. Você está cego. Você não tem como enxergar. As trevas se resumem para a nossa vida hoje. Quando nós saímos da presença da palavra de Deus, nós terminamos fazendo coisas que a gente não queria fazer. Nós terminamos andando em alguns lugares onde a gente não queria andar, onde a gente talvez não imaginava andar. Mas a gente anda achando que estamos andando certo, nós estamos nas trevas. Ora, a palavra de Deus, ela nos dá orientação para que nós possamos andar firmemente, passo a passo.
ela nos ensina, ela nos doutrina. Ela é forte e eficaz. Ela nos corrige de tudo aquilo que nós possamos fazer e seja de errado. Então, deve ser horrível. Deve ser horrível. Eu tinha, inclusive, uma avó que faleceu, que ela era cega. E ela, às vezes, andava, tropeçava, pegava nas coisas sem ver. E era uma vida horrível. A Bíblia diz que todo aquele que não conhece a Jesus Cristo, todo aquele que não conhece a sua palavra, ele vive uma vida como uma vida de um cego, que não pode enxergar as coisas de Deus. Observe que a cegueira espiritual é tudo aquilo que causa a distância, a separação entre o homem e Deus, entre o Filho e o Pai celestial. Você não consegue enxergar, você observa as coisas do mundo, mas não consegue observar as coisas celestiais. É como o apóstolo Paulo, ele fala, como também Jesus Cristo, também ele é bem claro em dizer que o mundo não reconhece o seu espírito, o mundo não reconhece, não entende, mas vós entende sobre o Espírito Santo. O mundo não reconhece as coisas de Deus, não consegue enxergar, porque o mundo, a pessoa que vive sem a palavra, o mundo que vive sem a palavra, a pessoa que vive distante de Deus, é uma pessoa que vive em trevas, é uma pessoa que vive amargurada, é uma pessoa que ela anda e não sabe para onde está andando. Nós somos seres que pensamos, que temos raciocínios, nós somos seres que temos consciência, nós somos seres que calculamos, que projetamos, e nós sabemos muito bem que nós não viemos nesse mundo para ter uma vida à toa ou uma vida qualquer. Nós não nascemos por acaso. Todos nós somos um milagre de Deus. Todos nós estamos aqui por uma missão. Nós devemos saber e ter consciência de onde nós viemos e para onde nós iremos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aquele que se chegar até a mim, salvar-se-á. Ele disse: e vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós temos que ter um destino. Nós vivemos na luz. Essa luz se chama Jesus Cristo. Essa luz se chama a palavra de Deus na nossa vida. Observe que com uma pessoa que vive em trevas, ela não consegue raciocinar tanto, que se você chegar para ela e perguntar: após a sua morte, para onde você vai? Ela caminha tanto no escuro, caminha tanto nas trevas, que ela diz: eu sei lá, e eu sei para onde é que eu vou. Uma vez eu disse para um certo senhor que eu creio no céu celestial, não nesse céu que nós vemos, mas no céu que Deus tem preparado para nós. E o senhor falou para mim: só se for, sempre já falei essa história, só se for o céu da formiga. E eu falei: se você crê no céu da formiga, é para esse céu que você vai. Eu creio no céu preparado que Deus preparou para mim, preparou para todos aqueles que crê. Amém? Então, Ele é a luz. A palavra, ele envolve a vida de Jesus, e a palavra de Deus é envolvida 24 horas, o tempo todo ele estava ensinando, ele estava dando as bem-aventuranças, ele estava falando o que é bom e o que atrapalha o ser humano, para que nós possamos nos orientar. Ele disse que, ao versículo 8, ele disse que, versículo 9, perdão, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Jesus é a luz. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Através da palavra de Deus é que nós possamos chegar até esse conhecimento. Vejamos no capítulo 13 de João, capítulo 12, perdão, que ele confirma mais uma vez dizendo que, capítulo 12, versículo 46, eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça mais nas trevas. Você agora está tendo sabedoria. Você agora está tendo discernimento. Você agora sabe discernir o que é bom e o que é ruim para a sua vida. Às vezes, amados, como já falei, nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por situações ao qual terminamos nos afastando da palavra de Deus.
Em vez de a gente estar ligado totalmente na palavra de Deus, nós estamos ouvindo coisas que alimentam nossa carne, coisas que alimentam nosso ego. E às vezes nós agimos de formas erradas. Às vezes falamos palavras que não era para ter falado. Às vezes nós projetamos de um jeito que não era para ser projetado, por falta do conhecimento da palavra de Deus. É bem claro quando a sua palavra é revelada por algum dos seus discípulos, dizendo que cresceis na graça e no conhecimento. Eu conheci uma jovem agora há pouco que ela se converteu. Eu conheci ela e ela está tão feliz, está tão alegre por se converter. Mas o tempo todo eu só ouvi dessa jovem: porque um profeta veio, porque uma profeta veio, disse isso, eu estou feliz porque um profeta veio, um profeta veio. E a gente fez uma pergunta: você já está estudando a Bíblia? Ela disse: não, estou pegando de passo a passo. E eu até falei assim: olha, novo convertido só se firma na igreja através da palavra, através da Bíblia. Nós só se firmamos na presença de Deus através da sua palavra. Não vá viver de pessoas que vêm lá de fora. Não vá colocar a Bíblia na estante, na rack, e esperar alguém que venha lá de fora para que Deus venha falar com você. Se não falar, você está angustiada. Porque assim, não vá viver disso. Isso não segura. O que segura, o que purifica, o que limpa, o que deixa você puro e eficaz é a santa palavra de Deus. Mas, enfim, a palavra de Deus não foi aceita para com todos, disse a leitura no capítulo 1 de João. Não foi aceito. Nem todo mundo o aceitou. Ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram. Mas, se você, observando mais a um passo mais à frente, você vê que todos aqueles que o aceitaram tornaram-se filho de Deus. E quem é filho, escuta. Quem é filho, guarda. Quem é filho, ama. Quem é filho, obedece. Eu não preciso aceitar Jesus, porque eu já sou filho de Deus. Mas você tem guardado a palavra no coração? Não, eu não conheço nenhum versículo. Como é que você é filho de alguém aonde você não tem nenhum conhecimento? Quem é seu pai verdadeiramente? A palavra de Deus é quem revela Deus para a nossa vida. A palavra de Deus é quem nos traz instruções para a nossa vida. Às vezes as pessoas ficam usando a Bíblia como se fosse algo de adivinhação. Eu vou abrir hoje de olho fechado porque Deus vai me falar tal versículo ali já para mim. Eu vou estar passando por necessidade. Não, que é isso? A palavra de Deus é para ser estudada. A palavra de Deus é para ser mantida em nosso coração como um alimento para a nossa alma. Essa palavra. Lembre-se de que Jesus ele foi bem claro quando ele disse: nem só do pão material viverá o homem. Nem só do pão vivo eu, nem só do pão vive você, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso sim, viverá. Jesus disse que ele tem um pão diferente para oferecer. Ele tem um pão diferente para que você venha se alimentar. Ele disse que todos aqueles que comem do pão material um dia vai sentir fome. Mas todo aquele que comer do pão que ele tem para oferecer nunca mais terá fome. Nunca mais precisará de comer, porque será farto o tempo todo. Esse pão que Jesus tem para oferecer é a vida eterna, é a palavra de Deus, é a alegria, é ânimo, é paz, é o seu Espírito Santo para a nossa vida. É esse pão que nós temos que se alimentar. Ele diz: nem só do pão material viverá o homem. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o pão material. Quando eu digo pão material, eu quero me resumir a tudo que nós precisamos na vida. E esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ou às vezes pensamos que buscar o reino de Deus é apenas ir a um culto. Ou buscar o reino de Deus é apenas ir à igreja. Ou buscar o reino de Deus é apenas se expressar ou ouvir alguém se expressando. Não, meu irmão. Buscar o reino de Deus é simplesmente você executar, praticar tudo aquilo que a palavra de Deus ensina você. Buscar o reino de Deus é você dizer não para as trevas e sim para a luz. Buscar o reino de Deus, esse reino tem que ser buscado dentro da sua casa, como eu sempre digo, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida. Buscar o reino de Deus naquele momento que você está se sentindo mais dificultoso para você. Buscar o reino de Deus no momento que você estiver estressado. Tem que buscar o reino de Deus no momento que você estiver com raiva, com alguma amargura no coração. Esse reino tem que ser buscado, que é a palavra do Senhor. Abra, leia, eu creio que Deus vai falar ao seu coração.
Esse reino é que tem que ser buscado. Ah, eu já busco o reino de Deus, porque eu sou dizimista, porque sou ofertante, porque vou à igreja todo sábado, toda terça-feira. Lembre-se, Tiago, ele revela em alguns de seus versículos que nós não podemos ser apenas ouvinte dessa palavra, mas também temos que ser praticante, porque senão nós nos enganamos a nós mesmos. Lembre que o reino de Deus é muito mais do que uma congregação, muito mais do que uma reunião, muito mais do que você possa pensar. O reino de Deus é vida e paz preparado para todos nós. Vinde a mim, todos estão cansados, todos que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Versículo 47 do capítulo 12 de João. O livro de João é um dos livros que fala muito sobre essa palavra, porque também fala de muitos detalhes que Jesus passou nesse período aqui, onde João escreve. Capítulo 47, Jesus disse: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, lembre, e o versículo 46 ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz e vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Lembra, lá na leitura ele falou lá atrás que ele era a luz do mundo, mas as trevas não compreenderam. Mas para que nós possamos compreender a sua palavra, ele diz que nós possamos crer em sua palavra. Ele diz aqui: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 10, versículo 17, se não me esqueço, ele diz que nem todos creram na pregação. É normal que nem todas as pessoas crêem, nem todas as pessoas recebem. É normal que nem todas as pessoas vão naquele intuito de ouvir a palavra de Deus e sair totalmente diferente. É normal que sempre há pessoas que venham por aparência e venham viver uma vida enganando a si mesmo. Mas ele disse, e nem mesmo essas pessoas, ou até mesmo pessoas que se rebeldiam contra a palavra, porque eu quero fazer desse jeito, porque é do meu jeito. Ele disse, e nem mesmo essas pessoas Jesus o julga. Ele é sábio. Mais embaixo ele vai dizer, versículo 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é que vai julgar? Ele diz, a palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Amados, a palavra de Deus é algo tão importante para a nossa vida, é algo tão poderoso para o nosso viver. Toda ou qualquer palavra que nós temos hoje e sai da nossa boca, também nos dá poder. Lembre-se, Jesus disse que de toda palavra que você falar, você dará conta naquele dia, no dia do julgamento. Lembre-se que Tiago sempre revela que uma boca que fala bênção jamais pode falar maldição. Lembre-se de quem profetiza as coisas boas para alguém, jamais pode profetizar maldição para a vida de uma pessoa. É através de uma palavra que nós possamos fazer como o apóstolo Paulo diz lá em Éfeso, despertar do sono, despertar das trevas, acordar para Jesus. É através da palavra. Não pense que só apenas, enfim, inúmeras pessoas também, eu creio na profecia, porque a palavra de Deus diz que até mesmo nós devemos não julgar a profecia, nós não devemos julgar os profetas, mas temos que analisar e estudar tudo aquilo que ele profetiza, se está de acordo com a palavra ou não, mas se apegue. Porque Jesus diz, enfim, a sua palavra diz que, se não me engano, o apóstolo Paulo, ele diz que quem tem seus sonhos, fala dos seus sonhos. Quem é profeta, profetize. Jeremias, né? Não, Marcelo, obrigado. Jeremias fala que tem seus sonhos, fala dos seus sonhos. E quem tiver seus profetas e profetizas, mas quem tiver a palavra, fale da palavra de Deus. Para que nós possamos encerrar, eu quero ir mais adiante no capítulo 14. Jesus, ele leva para nós, capítulo 14, versículo 15, o sentido de o amar e reservar toda a nossa vida para ele. Lembre-se que ele era o verbo, e o verbo se fez carne. A palavra de Deus habita nele. Veja que ele diz, se me amardes, capítulo 14, versículo 15 de João, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. No versículo 21, ele diz que quem tem os meus mandamentos e guarda,
este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Eu lembro quando o salmista Davi disse que guardei a tua palavra dentro do meu coração, para que eu não possa pecar contra ti. Então ele fala que aquele que guarda os seus mandamentos, aquele que se alimenta da sua palavra. Ele diz, o salmista Davi, ele disse que é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Versículo 23, o mesmo capítulo, ele diz: e se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas é do Pai que me enviou. Vamos sempre lembrar que Jesus não foi aceito por tudo, e que através da palavra foi o motivo de querer o executá-lo, matá-lo. Através da palavra de Deus foi o motivo de algumas pessoas se odiarem e querer matar a Jesus. Ele revela aqui no capítulo 8 de João, e o versículo 37, só escute quando ele diz para aquele povo ali, que dizia ser descendência de Abraão, ele diz: bem sei que sois descendência de Abraão, e contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Observes, amado, que todo o percurso que Jesus fez na terra foi ensinando. Ele motivou coisas boas para muitos, e outros não creram na palavra e se odiaram com a palavra. E motivou tristeza e ódio ao ponto de mandar matar aquele homem por conta da palavra. E Jesus sabia. Bem sei que sois descendência de Abraão. Estava falando para os fariseus. Contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Nunca endureça seu coração. Como diz a palavra de Deus: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nunca receba a palavra de Deus como maldição alguma. Saiba que, mesmo corrigindo, mesmo apertando um lado, Deus só quer o melhor para você. Ele fala que quem é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra. Quem é um pai que o filho pedindo um peixe, ele vai dar um escorpião ou vai dar uma cobra para o filho? Jamais. Até hoje eu nunca vi, eu já vi vários abandonos de filho. Mas vocês entendem muito bem o que Jesus quer falar. Quem é o pai que o filho pedindo um pão, ele vai dar uma pedra? Que vocês têm coragem para isso? Jamais. Jesus disse: e nós que somos seres humanos, nós que somos homens e somos maus, nós não conseguimos dar uma pedra para um filho, quanto mais Deus. Então ele fala que se nós ouvirmos a sua palavra, guardar em nosso coração e praticar as suas palavras, tudo o que pediremos a Deus, Ele vai nos conceder. Tudo. Isso é uma promessa que Jesus fez para nós. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus, depois que nós guardamos, alimentamos a sua palavra, guardar nos nossos corações, tudo o que pediremos, Ele vai nos ouvir e vai nos conceder. Então, guarde essa palavra para você. Guarde o que Deus tem preparado para a sua vida. É muito importante, é muito especial. Você não imagina o que Deus tem feito por você e o que Ele há de fazer por você. No capítulo 4 de Hebreus, só escute, versículo 12, revela aqui nesse livro: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que ela mesma nos julga quando nós estamos certos ou quando nós estamos errados. É por isso que o apóstolo Paulo ele revela na segunda carta a Coríntios, ali no último capítulo, um versículo ali, ele revela que nós possamos julgar a nós mesmos, examinar a nós mesmos, se nós estamos andando de acordo com a palavra, se nós estamos com Cristo, ou ele disse
que já estamos condenados através de toda a prática pecaminosa que alimenta a carne e o afastamento da palavra de Deus, nós possamos ser condenados. E a própria palavra, Jesus nos ensinou nessa noite, que ela mesma é quem nos julga. Então, nunca se afaste da sabedoria de Deus. Antes, se alimente dessa palavra, se alimente dessa sabedoria. A minha pergunta nessa noite é: com que você está se alimentando? Com que você está gastando o seu tempo? Com que você está investindo? Será que você está esperando uma pessoa vir lá de fora para poder Deus falar com você? Lembre-se, Jesus falou nas suas bem-aventuranças, que bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Amados, quando ele fala bem-aventurado os puros de coração, isso quer dizer, o que é puro? É algo limpo, é algo que purifica, é algo que faz a limpeza dentro de nós. E o que é que nos purifica hoje? Será que se botar uma piscina aqui para tomar um banho nesse culto, eu vou sair purificado? Isso é só uma simbologia. Uma piscina para simbolizar, dizer que ali foi onde Naamã foi curado. Não, ali foi uma época, Deus falava daquela fórmula para aquele povo. Jesus disse que o que nos purifica hoje é a sua palavra, quando ele revela que vós já estáis limpos pela palavra que vós tem ouvido. Ela é que nos purifica, ela é que dá o verdadeiro caminho, ela é que nos dá força para seguir em frente, ela é quem nos julga se nós estamos fazendo coisas boas ou coisas más. Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela vai na divisão da alma. Eu creio que Deus está falando com você que está nos assistindo nessa noite. Não importa onde você esteja, não importa como você está passando, eu creio que essa palavra tem alcançado o seu coração. Pois é bem fácil de entender e lindo de se explicar quando ele revela que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Jamais. Talvez você esteja pregando e dizendo: alguém não está dando a mínima para mim. Talvez você prega e diz: alguém não me escuta, eu vou parar. Talvez você prega e alguém, não sei, você se acha menor, ou não sei, alguém queira passar por cima de você. Não sei como você está se sentindo, mas uma coisa eu quero lhe dizer: assim como Deus fala comigo, eu quero passar essa mensagem para você. Você não pode desistir de pregar a palavra da salvação. Não importa de que forma eles estão lhe atendendo, lhe recebendo. O que importa é que você sabe muito bem que Jesus passou sua vida inteira orando e ensinando. E Ele nos deu a autoridade de fazer muito mais do que Ele fez aqui na terra. E a outra autoridade também que Ele deu, são muitas autoridades. Ele diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. E o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo, hoje habita em nós. Que Deus continue nos abençoando. Tua palavra escondi, guardada em meu coração, pra eu não ficar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes em sangue lavei, nas tuas águas pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és o Senhor e meu Deus. Assim como o ouro refina o ouro, em tua alma completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto.
até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilha. Estenda suas mãos e receba a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, agora e para sempre. Os irmãos dizem amém. Shalom.